Abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, por favor, no capítulo 11. Gênesis 11. Gênesis 11. Haja luz e Ageu. Verso 10, verso 11, 9, vai. Por isso foi chamado Babel, tal, no 10. Esse é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Fica a dica aí para quem ainda não teve filho, tá? Arfaxade. Meu Deus. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos, gerou outros filhos e filhas. Eu quero que você pule comigo lá para o verso 24. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos, gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Escuta aí no verso 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã. Note que Naor já não está mais aqui, tá? Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Vamos parar aqui. Glória a Deus. A gente continua já, tá bom? O tema da nossa mensagem hoje é: ouça, Ele está te chamando. Ou ouça, Ele está nos chamando. Amém? Eu não gosto muito de singularidade, eu gosto de plural. Eu acredito que o nosso Deus é essa comunidade. Nosso Deus, Ele é plural. Ele é singular quando precisa, mas a singularidade de Deus, ela vai sempre ser plural. Ela vai sempre ser em alguém para alguém. Deus nunca vai abençoar alguém para abençoar. Ele sempre vai abençoar para quem? Para o próximo. Amém? Glória a Deus. Então, ouça, Ele está, diga, Ele está nos chamando. Aleluia. Eu preciso dar um pano de fundo para essa mensagem. E ela começa em Gênesis, no capítulo 3, eu acho que no verso 14 ou 15. O capítulo 3, ele é um capítulo culminante para o que nós estamos vivendo hoje. É quando ali, final do 2 ali para o 3, o homem, Adão e Eva decidem quebrar a aliança com Deus, e Deus vai ter aquele papo, vai ter aquela DR, aquela discussão de relacionamento ali com Adão e Eva. Sobretudo eu quero pegar a parte que ele conversa com Eva, que é nos versículos 14 e 15 ali, quando ele diz: o que foi que você fez, mulher? Aí ela diz assim: foi a serpente que fez isso. E aí ele libera uma palavra para a serpente. Ele diz que a partir dali a serpente vai andar com o ventre rastejando no chão. E ele libera uma palavra que iria mudar a minha vida e a sua vida. Lá em Gênesis ele disse: de ti, mulher, vai nascer alguém, vai vir um homem, vai vir o descendente, não um, mas o
descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, que vai pisar na cabeça de Satanás. Essa serpente vai morder o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. O que era que Deus estava falando? Deus estava apontando para Cristo, que ele iria derrotar Satanás naquela cruz, mas a cruz ia ser um ferimento, ia ser algo que é como se fosse uma mordida, ia morder, ia machucar, mas não ia matar. Quem ia esmagar a cabeça da serpente era Cristo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Deus nunca desistiu de mim e de você, Ele nunca desistiu de ninguém, amém? Glória a Deus. Parece poético, né? Eu não associo muito cristianismo com novela mexicana, não, sabe? Tipo Maria Joaquina e Cirilo. Maria Joaquina. Mas isso é verdade. Deus nunca desistiu de nós. Por mais que a gente se rebele, porque rapaz, pensa numa coisa ruim. É nós. É a humanidade, cara. Pensa num bicho que não presta. Somos nós. Desde o Éden nós não tínhamos um motivo para se rebelar contra Deus. E o cristianismo nada mais é do que uma história de perdão, de restauração, de pegar esse homem caído, essa pessoa caída, sem valor, de um Deus que deixa o seu trono, que deixa a sua divindade, para se fazer homem, para revelar o seu amor, para materializar o seu amor. E ele nunca mediu esforços, nunca, para revelar esse amor. O homem se rebela. Ali você continua passando a Bíblia, você vai ver sobretudo 3 oportunidades que nós tivemos, que Deus deu ao homem, de recomeçar a partir de alguém. Primeiro foi Adão. Ele disse: vai, faz, coopera, eu vou te dar a oportunidade de fazer o que eu posso fazer sozinho. Porque é tipo, o Asaf, ele vai crescer, em nome de Jesus. E tipo, ele tiver com 10 anos, 10, 11 anos, você vai perguntar: Asaf, vamos lavar o carro com o papai? Ele vai lavar o carro bem, irmãos? Nem nós, grandão de jeito, não lava, né? Mas o que é? É a experiência, né? Como você pegar o Lourenço e dizer assim: Lourenço, vamos lavar o carro com o papai? Não é a qualidade do serviço, é a experiência do relacionamento. Se fosse pela qualidade de serviço, Deus fazia tudo sozinho, irmãos, e não precisava da gente. Mas Deus está nos dando a oportunidade de cooperar com Ele. Desde o Éden, Ele disse: eu posso fazer tudo, mas vai, multiplica, me representa. Faz o que eu poderia fazer sozinho. Eu estou te dando a oportunidade de cooperar. Deus continua nos dando a oportunidade de cooperar com aquilo que Ele tem para fazer nessa cidade, nessa terra. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele está nos dando. Ele está dando a oportunidade a cada um de nós. Ele está nos colocando em família para quê? Para revelar o seu amor. Não a qualidade de um serviço, mas manifestar o seu amor. Amém? Então vamos lá. Primeiro, no Éden, através de Adão. Adão quebra, Adão decide, Adão e Eva decidem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu ruim, ele faz de novo, ele continua de novo. Onde? Em Noé. Chama ali 8 pessoas da família. O projeto de Deus, o maior projeto de Deus para essa terra, qual é, irmãos? Qual é, irmãos? Família. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Isso aqui é constituído de famílias. Amém? Amém? Por isso o Senhor não nos chama para uma entidade, para uma instituição. Ele nos chama para uma família. Por isso isso daqui não é uma lanchonete. A gente não frequenta igreja, a gente pertence a uma família. Amém? Glória a Deus. Então Ele nos chama para uma família. Então Ele chamou uma família para a arca. Ele chamou uma família. Por quê? Para começar a partir de quê? A partir de famílias. Amém? Começa em família e continua em família. Então vamos lá. Quando a arca ela para em um monte chamado Ararat, Noé desce com a sua família. Passa alguns dias, o que é que acontece? Noé faz o quê? Uma vinha para ele. Ele vai para a vinha e o quê? Chapa o coco, se embriaga.
E eu gosto muito de uma reflexão do apóstolo Luís, quando ele nos alerta para que a gente não se embriague com aquilo que Deus está fazendo através de nós. O que foi que Noé fez? Noé se embriagou com aquilo que ele estava fazendo, com aquilo que Deus estava fazendo, com a vinha, com a própria vinha, com o trabalho nas suas mãos. Não se embriaguem, irmãos, não se ensoberbeçam com aquilo que Deus tem feito através de você. Conserva o teu coração, porque é só o começo. Conserva o teu coração, não se ensoberbeça, não se ensoberbeça com o teu chamado, não se ensoberbeça com o teu trabalho, não se ensoberbeça com o que você tem, não se ensoberbeça com o que você é, pelo amor de Deus. Não deixe com que o exterior mude o teu interior, não deixa com que as coisas, sabe, dessa terra mudem aquilo que é do céu, que habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar. O cara foi e se embriagou, ele bebeu tanto que ele tirou a roupa, ficou, eu sei que Josh que estava passando na cabeça dele, que ele ficou pelado. Não sei, é coisa de bebo mesmo, né? E aí, peladão, só Deus e ele sabe o que estava acontecendo ali. Só sei que ele, no linguajar cearense, bodou, capotou, ficou sem áudio e sem vídeo, capotou. Quando ele caiu, bêbado, veio um dos seus filhos. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. 3 filhos Noé teve. E Cã entra no ambiente onde seu pai estava. E quando ele entra no ambiente em que o seu pai estava, ele olha o pai nu. E existe uma linha teológica, existe uma linha, eu vou falar aqui, existe uma linha que defende que Cã conheceu a nudez do seu pai, ou seja, que Cã literalmente estuprou o seu pai, teve relação sexual com o seu pai. Tem uma linha que defende isso, porque toda vida quando a Bíblia vai falar, por exemplo, vamos lá, eu vou usar aqui o gadareno. Quando a Bíblia fala que o gadareno andava sem roupa e correndo, né, a Bíblia, alguns estudiosos atrelam aquilo dali, ligam aquilo dali com pecados sexuais, que ele também estuprava pessoas, tá? Então, toda vida quando a Bíblia vai falar que estava nu, ou que estava despido e tal, na maioria das vezes vai estar atrelado a coisas sexuais, né? Mas assim, eu não estou querendo entrar nesse mérito, tá? Eu estou querendo só pegar esse gancho para você ver a profundidade dos fatos, tá bom? Mas vamos trazer para a nossa geração. Não vamos muito longe não, vamos pensar nos nossos avós, tá? Você pensa nos nossos avós. Era inconcebível para os nossos avós, olha aqui para mim, para os nossos avós era inconcebível eles tomar banho com um filho. Sim ou não? Não era? Ou era só o meu? Não é? Que eu me lembro que eu era criança, cara, criança, e a mamãe, tipo, criança, mas criança, tipo, tamanho do maior do que o Lourenço, pouca coisa. E a mamãe, às vezes, a gente ia tomar banho junto. E a avó um dia pegou, faltou dar nela. E eu era criança, eu me lembro. Você não é para estar pelada na frente do menino, não sei o que, sabe? Aí você imagina que há milênios, há anos atrás, há milênios. Você imagina o choque cultural que era isso daqui, um filho ver a nudez do seu pai. Então, quando Cã vê que o seu pai está nu, ele corre para quê? Para avisar os seus outros 2 irmãos. Para quê? Para expor o seu pai. Os 2 irmãos, vendo a astúcia, vendo a forma com que Cã falou, para quê? Para caçoar e para apontar o seu pai, eles vêm de costas, sem olhar para a nudez, pegam algo e cobrem, pegam um manto, pegam um lençol, um pano e cobrem a nudez do seu pai e saem. Eles não veem o seu pai nu. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque todas as vezes nós vamos ter a oportunidade de ser Cã ou de ter o comportamento de Sem e Jafé.
Sempre vão acontecer coisas, sobretudo dentro de uma família, seja espiritual ou seja em uma família biológica. Sempre nós vamos ter oportunidade de expor as outras pessoas ou de abraçar as outras pessoas. Sempre nós vamos ter oportunidade de expô-las ao ridículo, ou não de acobertar, mas de cobrir e confrontar. Amém, irmãos? Amém? A gente aqui não encobre pecados. Amém? A gente confronta, a gente abraça. Aqui a gente não tem um dedo apontado, a gente tem uma mão estendida. Mas depois que a mão estendida, a gente senta e conversa, olho no olho, diz, irmão, é assim, assim, assado. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus é o nosso manual, e ela fala assim. Amém? Glória a Deus. Então não exponha ninguém, não exponha ninguém ao ridículo, porque um dia pode ser você. A diferença de você para o outro é só porque o pecado do outro foi exposto, o seu ainda não. Sabe? Então não exponha pecado de ninguém. Amém? Glória a Deus. Porque talvez seja porque você está sabendo esconder o seu. Então não exponha. Todos nós erramos, irmãos. Quem não erra? Você tem santos aqui? Aleluia, glória a Jesus. É que a Assembleia dos Santos, sabe? A gente erra, cara. Amém? Porque ninguém é perfeito, não. Perfeito só tem Ele. É o cabeça. Amém? Agora a gente não usa o amor de Deus como um cartão de crédito ilimitado. A gente acredita que a porta do inferno continua larga e a porta do céu continua estreita, e que a gente precisa ser moldado, ser tirado do padrão onde nós éramos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Ele restaura, ele cobre a nudez do seu pai. Noé, quando acorda, ele libera uma palavra. Ele amaldiçoa Cã. Ele diz, Cã, ele diz, Sem, a sua descendência vai ser bendita. Mas Cã, você tá sendo amaldiçoado. A sua descendência vai servir a geração de Sem. Eu quero pegar essa palavra aí, tá? Por quê? Porque a partir desse momento, eu fiz questão de ler a partir do capítulo 11, do verso 10, quando vai falar da genealogia de Sem. Porque Deus deu oportunidade a Adão, Deus deu oportunidade a Noé. Nesse interim entre Noé e Abraão, houve um fato que foi um dos pontos culminantes, assim, o ápice como é que eu posso falar? O ápice que a humanidade foi desvirtuada em relação a Deus. Foi um local chamado Babel, onde as pessoas construíram um projeto para si. Eu vou já chegar nesse ponto. Foi nesse monte de informação que Deus começa a chamar Abraão. E ele, quando chama Abraão, ele começa a trazer luz sobre as gerações. Ele começa a trazer luz desde Sem, desde a descendência de Noé. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar em um termo em que as pessoas usam, eles eram antissemitas. Você já ouviu falar? Os nazistas eram antissemitas. Vocês já ouviram falar nisso? Nunca ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Pronto. Eles eram antissemitas. O que é que ele está dizendo? Eles eram anti-judeus, eles eram anti a descendência de Sem. Por isso o nosso Deus, ele é um Deus ele é um Deus geracional. Amém, irmãos? Às vezes a gente está se comportando nessa terra aqui como se a gente fosse um indivíduo em si, ponto, e vivendo uma vida para si. Mas existe uma geração que vai vir após a gente. E essa geração de hoje, ela está olhando para a gente como é o nosso comportamento em relação a Deus. Não é porque uma geração falhou que a gente também vai falhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele chama Abraão. Só que quando ele chama Abraão a primeira vez, quando ele chama Abraão a primeira vez, Abraão morava em um local, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus.
Você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 7, eu acho que no versículo 2, você vai ver o discurso de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o jovem Estevão, que morreu, foi o primeiro homem a ser morto por professar a sua fé em Cristo, um jovem chamado Estevão. E quando ele tem a oportunidade de discursar para os líderes religiosos, ele começa dizendo: escutem, irmãos, o nosso pai Abraão, quando foi chamado em Ur dos Caldeus, porque a gente vai já ver aqui a partir do capítulo 12, que Abraão é chamado. Quando Deus fala para Abraão assim: e então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Isso está no capítulo 12, no verso 1. Só que Abraão, nesse momento aqui que eu li, ele já estava em Harã. E a primeira vez que Deus chama Abraão, ele habitava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que era uma cidade, que era um local culturalmente confuso, várias culturas. E a adoração, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses. E a adoração local, eu não vou saber o nome da deusa, mas era a deusa Lua. Sabe, tá falhando aqui, eu não vou falar o nome para não errar, tá? Mas a adoração principal, a deusa, a entidade daquele local era representada pela Lua. E eles estavam nesse local. Tem doido para tudo. E eles estavam nesse local, eles estavam nesse ambiente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus aparece para um cara, escuta o que eu estou te falando aqui. Olha como Deus é, olha como são as coisas de Deus. Porque a gente vê Abraão como o pai da fé. A gente vê Abraão como, uau, esse era o cara, irmãos, vamos ver Abraão de uma forma que talvez você nunca viu, tá? Vamos ver Abraão como um homem simples, um arameu, um homem que morava em Ur dos Caldeus, um homem que não tinha uma chancela religiosa, um homem que era conhecido tal. Existem alguns estudos que apontavam que Abrão, que significa pai elevado, Abrão, o nome é Abrão, não Abraão, o nome Abrão significa pai elevado, ou seja, um pai que olha para cima. Então alguns estudos falam que Terá, que era um homem idólatra, botou o nome dele em apontamento, sabe, aos deuses local. Porque ele era vertente, ele era adepto à astronomia. Então ele estava olhando sempre os astros, estudando os astros. Por que eu estou falando isso? Porque Deus chama quem? Para começar uma humanidade, para começar um novo povo. A partir de quem? A partir de alguém que tinha uma chancela religiosa? A partir de alguém simples? No meio de uma cultura confusa e de um povo politeísta. O nosso Deus continua a se mover da mesma forma, na mesma intensidade, no mesmo amor. Ele continua buscando corações simples, cara, mas que queimam por Ele. Pessoas simples, que não tem chancela, que não prestam para a religião. Tem mais alguém aqui fora eu? Ele continua buscando você, cara. Para quê? Para começar algo. E aí eu fico imaginando quando Deus libera essa palavra para Abrão. Aí ele chama o pai e diz assim: pai, é o seguinte, vamos conversar. Porque sabe aquele Deus de Noé? Sei, ele apareceu para mim. Mas como? A gente está numa cultura aqui que tem vários deuses. Não, mas Deus apareceu para mim. Ele disse para que a gente se levantasse, para que eu saísse daqui. Deus falou, então eu vou com você. Naô, você vai? Se eu vou nada, homem. Está tudo aqui já construído. Vão vocês, eu vou ficar. Então foi Abraão. A Bíblia fala que Terá pegou o seu filho Abraão e foi. Então ele disse: vamos. Então eles saem de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que eles param em uma cidade chamada Harã.
Eles param em uma cidade chamada Arã. E quando eles param naquele local, algumas pessoas, assim, existem, isso é fato, tá? A entidade que era adorada em Ur dos Caldeus era a mesma entidade adorada em Arã. Então houve uma conexão. E Arã tinha o nome do filho de Terá que morreu. Arã era como se fosse Paulo e você fosse para São Paulo. Assim, uau, aqui tem o nome do meu filho, eu vou ficar por aqui. Então foi quase uma conexão. E o que foi que eles fizeram? Eles ficaram lá. Eles ficaram lá. E quando que Abrão sai daquele local, escuta aqui no capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio. Aliás, no último versículo do capítulo 11 diz assim, ó: Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Eu não sei se vocês viram algo, que quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles disseram assim, ó: saindo de Ur dos Caldeus para Canaã. Quando ele chama Abrão em Arã, ele diz: vá para uma terra que eu lhe mostrar. Tipo, às vezes a gente quer tratar Deus como o Waze. A gente bota o início e o final da rota e a gente ainda fica olhando se vai ter algum evento no caminho. Talvez o excesso de confiança, o saber para onde vai, e dizer: eu não vou nada, eu vou ficar para não, já sei qual é o destino, então eu vou ficar por aqui mesmo, lá não presta não. Lá eu vou ter que lutar, porque a terra lá, a galera é punk, o pessoal é guerreiro, eu vou ficar em Arã aqui, mesmo Deus, nome do meu filho, eu disse: é aqui Arã, eu vou ficar por aqui. E o nosso Deus, ele não trabalha assim, o nosso Deus trabalha por fé. Ele trabalha por confiança e não por crença, e não por crédito, não é por acreditar nele. Você não pode acreditar em Deus, colocar crédito em Deus, fantasiar uma coisa e acreditar. Eu vou colocar crédito aqui, eu vou acreditar que vai dar certo. Não existe isso. A diferença dos homens do passado por nós é que eles tinham a palavra. Eles se moviam por quê? Pela palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Sai do lugar onde você está e vá para a terra onde eu te mostrar. Qual é a diferença deles para a gente? A gente precisa de um sinal profético de 15 irmãos que se levante e fale: eis que te digo, assim diz o Senhor por mim mesmo. Sabe? E aí a gente faz um projeto e não sei o que, e aí eu vou acreditar que vai dar certo. Se São Longuinho, eu vou dar 3 pulinhos que vai dar certo. Tá nem engasgado, né? Eu perdeu. São Longuinho é para quê? Para quem perdeu, é? Ai, sabe, né? Tá fazendo. Peguei. Alguém mais sabe do São Longuinho? Não, ninguém mais sabe agora, né? Aí sabe, São Longuinho é para quem perdeu as coisas. Aí diz: eu vou dar 3 pulinhos para quem perdeu. São Brás é para quê? Olha aí, viu? Como os irmãos sabem. Mas vamos para cá, irmão. Você mais nem onde é que eu estava. Estava onde? Estava em Arão, estava em U. Está saindo, né? Do plano, está saindo, né? Então, ele tem escuta isso. Arã morre. Quando Arã morre, Deus aparece de novo a Abrão e diz: sai da terra do teu pai. Novamente, a segunda vez: sai da terra do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas quando que isso acontece? Quando o pai dele morre. Eu estou falando isso, irmão, intencionalmente. Eu vou voltar aqui para o que eu falei. A gente vive uma vida, cara, muito individualista. O cristianismo, a fé que a gente professa, ela não é individualista, ela é plural. O nosso Deus é um Deus geracional. Um dia eu estava lendo Êxodo, quando a Bíblia diz assim, ó: e ascendeu ao trono um faraó que nada conhecia de José. E o que foi que aconteceu? Aquele povo foi escravo.
foi escravizado. Por quê? Porque uma geração falhou em falar sobre José e sobre o Deus de José, em falar o quanto que José foi benéfico para o Egito. Se uma geração falhou em mostrar um relacionamento com Deus, isso não significa que nós também vamos falhar. Se uma geração mostrou o relacionamento de um ídolo e de um idólatra, isso não significa que a nossa geração não possa revelar o amor de um pai com um filho. Amém, irmãos? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, eles vão olhar e eles estão olhando para o modo em que nós nos relacionamos com Deus. Eles estão olhando para nós e estão dizendo: eu sei qual é o Deus, eu sei qual é o Deus que você professa. Para muitos, infelizmente, eles estão olhando para a gente e estão dizendo: o Deus dele é Mamon, o Deus dele é o Deus desse século, ele corre pelas coisas desse século, ele corre para acumular coisas na terra e não nos céus. Então, o que as nossas atitudes têm revelado para a próxima geração? Aquilo que você tem é para facilitar quem você é. Você é filho, você não é escravo. Aquilo que Deus está te dando é para facilitar aquilo que você veio fazer nessa terra. Amém, irmãos? Se Ele está te dando uma voz, é para você falar por alguém. Se Ele está te dando recurso, é porque há alguém necessitado. Se Ele está te dando amor, é porque existe alguém precisando ser amado. Amém? Então nada que Deus te dá é para você, é para nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Paulo Júnior falou uma coisa muito engraçada. Ele disse: cara, você quer ter um projeto, você quer ter uma família, um casamento só para você? Entrega para o diabo, não entrega para Jesus não. Porque Jesus tem uma mania feita: tudo que a gente entrega na mão dele, ele pode dar graça, compartilha e reparte. Ele pega e diz assim: vamos dar graça, e diz: agora é nosso. E é bom. Então é nosso. Amém? O nosso Deus, quando as coisas não terminam em nós. Aleluia. Glória a Deus. Então não fale na próxima geração. Os teus filhos estão olhando para você. Existe uma geração olhando para a gente. Nós estamos preparando o caminho para a próxima geração, cara. A nossa geração tem o papel de revelar o amor de um pai aos filhos. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Segundo, um outro ponto que eu quero falar com você é que o nosso Deus, cara, escuta isso. O nosso Deus, ele sempre, para nos tratar, vai te tirar de alguns locais. Ele disse: saia desse local. Aí eu comecei a pensar, porque para tudo que eu vou, irmãos, eu tenho pavor, mas assim, pavor de quem estica a Bíblia para caber dentro do sermão. Você não vai me ver esticando a Bíblia para caber dentro do sermão, porque a Bíblia não precisa ser esticada. O que ela já é completa demais. Então eu comecei a passar a mente na Bíblia. E eu não me lembro de alguém que Deus tratou no mesmo local. Todas as pessoas que Deus disse: você vem comigo. Jesus olhou um dia para Mateus e disse: levanta do banco e vem comigo. Disse: Pedro, eu vou te fazer agora pescador de homens. Larga esse barco aí, bora eu pescar vou pescar uma galera agora, não é mais peixe não. Vamos pescar homem. Quem mais? Paulo. Quem mais? Quem mais? Vocês estão aí, irmão? É fome mesmo. Ou é medo de errar? Isso é os macabeus, né? Quem mais? Toda vida, quando Deus vai tratar alguém, Ele diz assim: vamos. Você lembra lá lembra da parábola do bom samaritano? O que foi que o bom samaritano, que a representação de Cristo fez? Tirou aquele cara do meio do caminho, tirou aquele cara do lugar onde ele estava maltratado, onde ele estava quase morto, colocou na sua montaria e levou para uma estalagem,
Deus, Ele sempre vai nos tratar no caminho. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele é o início e o fim de todas as coisas. Entre o início e o fim existe um caminho, existe um processo onde Ele está nos lapidando, tirando o excesso de terra que a gente tem, cara. Então, quando Ele tira Abraão daquele local, o que é que Ele diz? Eu vou te tratar no caminho. Eu sou processual, o nosso Deus é processual. Ele vai literalmente cumprir os processos na nossa vida. Então não fuja daquilo que Ele tem. Existem alguns ambientes que Ele vai te tirar. Existem alguns locais que Ele vai te tirar. E vai ser difícil. Por quê? Porque Arã era o melhor, em Arã era o melhor momento da vida de Abraão. Terá morre. Quando Terá morre, Abraão herda tudo que era do seu pai. Ele fica, irmãos, não é erro falar, ele fica milionário. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha muitos recursos. E apareceu de novo a palavra do Senhor dizendo: larga tudo e vem. E aí é muito top a gente ver isso. É muito legal a gente ver isso sentado na cadeira no ar-condicionado, porque você não está largando nada. Foi ele que largou. E o que Deus está pedindo para você largar? E o que Deus está pedindo? Quais são os ambientes, ou quais são os locais, ou quais são as pessoas que Deus está pedindo para você largar? E você está insistindo, cara, em carregar pessoas e locais. Então saia de onde precisa sair, irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas nem onde é que eu estou aqui? Já estou em Arã. Sai desse local, cara, de único, sabe? Não insiste nas coisas que Deus não pediu para você carregar, não. No nome de Jesus. Eu não sei se é para alguém aqui, mas, meu irmão, sai de relacionamentos, cara, que só sugam. Pelo amor de Deus, cara. Tá nem no script aqui não. Mas vamos para cima aqui. Quando Deus chama Abraão, as promessas dele, né? Lá no capítulo 12, ele diz assim, ó: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, na casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Glória a Deus. Talvez a gente tenha entendido um pouco errado isso daqui. De todos os povos da terra serão abençoados a partir de Abraão, ou a partir da família de Abraão e o comportamento de Abraão. Não, o que Deus estava fazendo aqui era apontando para o Cristo. Por quê? Porque o Cristo veio da descendência de Sem, e Abraão veio da descendência de Sem. Então, a partir de você, Abraão, o Cristo vai entrar na humanidade. E a partir de você, Abraão, quando o Cristo entrar, todas as famílias da terra vão ter a oportunidade de conhecer o Cristo, a partir da sua família. Amém? A bênção, escuta isso, irmão. A bênção de Abraão, a Bíblia fala que a bênção de Abraão está sobre nós. Amém? Então qual é a bênção de Abraão que está sobre nós? De em nós também serão benditas as famílias da terra. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de revelar o Cristo que habita em nós para outras famílias da terra. Talvez não seja mais Canaã, mas Fortaleza, mas o Ceará, o Brasil, as nações da terra estão esperando os Abraãos, as Saras se levantarem para revelar o Cristo que habita em vocês, em nós, cara. Deus está nos chamando. Independente do que você faz, independente da sua vocação, o Senhor está te chamando para cumprir um propósito através da tua vocação. Nesse povo de multicultura, nesse ambiente politeísta, onde as pessoas levantaram deuses para si.
Ai, pastor, mas não, eu não levantei um outro Deus. Eu disse, irmãos, para um pouquinho para pensar. Sabe quem é o teu verdadeiro Deus? É onde você empenha o teu dinheiro, o teu tempo e o teu coração. Olha, até a caixa falou. Oi. Não, eu não sou politeísta não. A gente faz parte de uma geração politeísta, irmão. A gente tem levantado deuses. Alguns deuses são pessoas, outros deuses são coisas. Sabe? E o Senhor está nos chamando de novo para adorar o único Deus. Ame ao seu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, cara. Ame o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, cara. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor está nos chamando de volta. Ei, Deus está te chamando, o Pai está te chamando para onde? Para o lugar do encontro, para o lugar do relacionamento, cara, para o lugar do amor, cara, para o lugar do entendimento, para o lugar da família, para o lugar onde você não é escravo e nem um funcionário, mas para o lugar onde você é filho, onde você é amado, cara. Amém? E por você ser filho e por você ser amado, você também tem responsabilidades. Amém? Não é sobre armar uma rede na Lagoa do Paraíso e ficar tomando água de coco, não. Isso não é cristianismo, não, irmão. Cristianismo não é ingresso para Disney, não. Cristianismo é faca na caveira. É armadura para guerra. É um amém, aleluia. Se eu dissesse aqui, cristianismo é carro novo, você tem sangue, fogo e glória, viu, Nando? Eita, eu quero ver. Cristianismo é as irmãs saírem da solidão e casarem. Vem pra cá que seus problemas acabaram. É a igreja do pastor Seu Cristo, né? Vem pra cá que seus problemas acabaram. Irmão do céu, pelo amor de Deus, esse tipo de cristianismo, até as crianças já estão denunciando. Por quê? Porque a igreja está amadurecendo, cara. Jesus não é pedófilo, ele não vem casar com a criança, ele vem buscar uma noiva madura, cara. Amém? Então a gente precisa crescer onde? No conhecimento. A gente precisa crescer no nosso relacionamento. O Senhor está nos chamando de volta para esse lugar de entendimento, cara. Então saia desse lugar de isolamento, de individualismo. Nós somos plurais. Amém? Existe uma geração olhando você. Glória a Deus. O Senhor está te tratando no caminho. Deixa eu ver mais onde é que eu estou aqui. A nossa decisão. Então vamos. Quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti vão ser benditas, tal, e ele sai. Quando ele sai, vai um cara com ele, um sobrinho, um filho de Arã, chamado Ló. Talvez Abraão tenha conversado com ele, dizendo: Ló, eu vou embora, porque o Senhor, aquele mesmo Deus que apareceu lá em U, o Deus, o único verdadeiro que apareceu em U, aquele Deus que nos fez ter tudo isso daqui, irmão, me chamou para sair, eu vou. Aí disse: ah, tio, vou com você também, tá? Então cola, bora. Foram. Só que em determinado momento do caminho, o que foi acontecer? Os dois, muito abonados, Ló cresceu também financeiramente por conta do tio. Muitos animais, faltava pasto. Os pastores começaram a brigar, porque os animais de Ló estavam entrando nos pastos de Abraão. E vice-versa. Aí o que foi que aconteceu? Estava dando desavença. O que foi que Abraão fez? Aqui. Vem cá. Abraão chamou Ló. Tu é Abraão, tá bom? Você Ló. Aí Abraão disse para Ló: Ló. Aí, não. Tá gaga, é? Ló. Não. Eu vou dizer isso só para despertar uns irmãos aqui. Quem lembrou de alguma coisa? Vamos orar, irmãos. Ó. Abraão era gaga, é? Ló. Receba. Ei. Não presta não, mano. Ele chama Ló e diz assim: Ló, tá dando zigue, tá dando problema, a gente vai ter que partir. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão falou com Ló.
E aí Ló dá a seguinte resposta para Abraão. Qual era? Vamos parar para pensar. Se eu enriqueci por conta do meu tio, qual era a resposta que era na sua sã consciência você era para dar? Que um sobrinho era para dar para o tio? Que é isso, tio? Nunca eu vou fazer isso contigo. O senhor que escolhe, cara. Eu estou aqui por conta de você. Foi o senhor que me trouxe. E como que agora, se tudo que eu tenho é por conta do que você carrega, do Deus que você professa sua fé, você que me ensinou sobre Deus, e como que eu vou tomar uma decisão? Mas essa não foi a resposta de Ló. A Bíblia fala que Ló olhou para os pastos verdejantes que ficavam além do Jordão. Era tudo verde. E ele disse: é para lá que eu vou. E Abraão, a Bíblia fala que Abraão decide ficar no lugar em Canaã, no lugar da promessa. Lá no capítulo 13, no verso 10. Olhou Ló e viu o vale do Jordão, e ele decidiu ir para lá. E aí a Bíblia fala assim, lá no verso 12: e Abraão ficou na terra de Canaã. Obrigado, filho. E Abraão ficou aonde? No lugar da promessa. Por quê? Porque ele não se moveu pelo que os olhos viram. Por muitas vezes nós temos nos movido pelo que os nossos olhos veem, e não pela palavra que nós recebemos de Deus. Se Deus te deu uma palavra para ficar, fica. Se Deus te deu uma palavra para ir, vai. Não seja movido por aquilo que os seus olhos estão vendo. Não seja movido por oportunidades. Quem se move por oportunidade é anticristo e não Cristo. Cristo teve a oportunidade de descer da cruz. Cristo teve a oportunidade de dizer: não, passa de mim esse cara, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu não estou aqui por vontade, eu estou aqui por responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Esses vales que aparentemente eram legais, eles deram de encontro a uma cidade chamada Sodoma, a duas cidades, uma chamada Sodoma e a outra chamada Gomorra, onde o nível de perversão era absurdo, absurdo. E ainda hoje, escuta o que eu estou te falando aqui, ainda hoje, o Senhor está, irmãos, essa decisão é muito pedagógica, cara, porque ainda hoje o Senhor está nos pegando no nosso ombro e nos dando a oportunidade de decidir para onde nós vamos. Ainda hoje o Senhor está pegando o nosso ombro dizendo assim: e aí, filho, eu já fui para a cruz, decida se você vai caminhar no caminho da perversão, que aparentemente é até legal, aparentemente até os pastos são verdes, aparentemente é até legal, sacia momentaneamente, ou você vai caminhar o caminho, e a escolha é sua. Para onde você vai caminhar? Irmão, eu vou ser bem honesto contigo. Não é a tua palavra agora que vai decidir isso. São as tuas atitudes amanhã. Não são as tuas mãos levantadas no domingo. É aquilo que você faz na segunda. Então, no nome de Jesus, cara, decida por Cristo. Porque Ele abriu o caminho naquela cruz para a casa do Pai. Não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Não decida pelo caminho da perversão. Caminhe o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor está te chamando. O Senhor continua te chamando. O Senhor chamou Adão para um lugar do encontro. Adão, onde você está? O Senhor chamou Abraão e disse: sai do teu lugar, vem cá, olha as estrelas do céu. Ele disse: eu não posso contar. Então quantos grãos de areia tem nessa praia? Também eu não posso contar. Ele disse: pois assim vai ser a tua descendência, porque agora você não vai ser mais chamado de Abrão, ou seja, de pai elevado. Você não vai ser mais alguém que fica olhando para cima. Agora você vai ser pai de multidões. O teu nome agora vai ser Abraão, pai de nações, pai de multidões. Existem algumas nações lá fora. Existem pessoas de algumas nações, e não nações, países, mas de algumas tribos. Existe a galera, existem os empresários, existem os empregados,
Existem os que andam de bike, existem os de skate, existem os que gostam de praia, existem os que gostam de serra. Existem os caras da calça rasgada e existem os caras de paletó. E essas pessoas vão ser alcançadas pelos Abraãos e pelas Saras que estão aqui hoje, pelos pais e pelas mães de nação, porque decidiram professar o Cristo que eles carregam. Nós temos que ser a resposta de Deus para essa cidade. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus, vamos orar.